Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acabamos de cantar, louvar, é a maior verdade. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mesmo nesse tempo que estamos passando, tão diferente, tão desafiador, nós temos certeza e convicção no caráter de Deus. Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é todo poderoso. Ele está neste lugar. Ele está aí agora na sua casa, com a sua família. Jesus está onde invocam o seu nome. Por isso, bendito e louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Entenda uma coisa, você pode descansar em Deus. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o fardo que é suave, o jugo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está aqui. Por isso, ainda que você esteja passando por um momento turbulento na tua história, Deus está neste lugar. Porque quando nós buscamos o Senhor, Ele se deixa encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero falar um pouco sobre isso, de uma busca sincera, de uma entrega total, de decisões radicais, de momentos decisivos na nossa vida e na nossa história, onde precisamos tomar atitudes com convicção. Por isso o título dessa mensagem é tudo ou nada, é agora ou nunca. É necessário entendermos, irmãos, que para tomarmos decisões desta forma, em primeiro lugar precisamos confiar no caráter de Deus, que Ele diz que é quem é. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou, eu te envio. Jesus também nos enviou. Confiando no caráter de Deus, nós podemos ir muito mais além do que estamos pensando, do que estamos pedindo. Ele é poderoso para nos levar. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, houve evidência de salvação na minha história. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu era empresário, eu tinha na época uma videolocadora na cidade de Curitiba. Mas quando eu entendi o chamado de Deus, eu vendi o meu negócio, eu deixei tudo o que eu tinha para seguir o Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, não me arrependo por nem um segundo de ter deixado tudo para seguir Jesus. Aquele momento foi decisivo. Ou eu confiava no meu negócio, ou eu confiava no dinheiro que o mundo pode me dar, ou confiava em Deus. Eu decidi confiar em Deus. E até hoje Ele tem me suprido, me sustentado, me abençoado, me amado, me encorajado e me fortalecido para fazer a sua obra. Eu bem sei que tem, querido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Como Jó eu digo, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. Eu quero que você comece a declarar no seu coração essas verdades na sua vida. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos fazer uma escolha radical, uma decisão que fará toda a diferença na nossa história. Nesse momento precisamos de uma convicção inabalável no Senhor, de fé e de coragem. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. No dia da angústia não é dia de recuar. Dia da angústia não é dia de depressão. Dia de angústia não é dia de desistência. Dia de angústia não é dia de dúvida. O dia de angústia é o dia de se mostrar forte. E se mostrar forte não porque nós somos fortes, não porque temos recursos, mas nós nos mostramos fortes quando confiamos no Deus Todo-Poderoso que está sobre a nossa vida, em nossa vida e age através da nossa vida. Na semana passada nós tomamos conhecimento da notícia que Missões Estaduais lançou, dizendo que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior índice de suicídios do Brasil, o menor crescimento evangélico do Brasil, talvez uma das menores representatividades da Igreja Batista no Brasil. Mas o que me chamou mais a atenção foi do suicídio. E eu quero te dizer que a igreja pode fazer a diferença.
Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro já estava morto há 4 dias. Aonde Jesus chega a vida. Eu quero anunciar aqui nessa noite, Jesus já chegou no Rio Grande do Sul. Essas estatísticas vão mudar em nome de Jesus. E eu quero que você comece a entender, igreja, que nós vivemos num mundo que perdeu a direção. E se nós vivemos num mundo que perdeu a direção, é porque a igreja perdeu a sua voz. Se vivemos num mundo que perdeu a direção, é porque a igreja perdeu a sua voz. É necessário que os irmãos entendam que sem uma entrega total, sem consagração, que sem uma decisão de convicção com Cristo, essa realidade não muda. O Rio Grande do Sul precisa de Jesus, mas a igreja precisa mais da presença de Deus dentro dela, porque se a igreja tiver mais de Jesus, o Rio Grande do Sul muda. Se a igreja tiver mais do Espírito Santo, essa realidade muda. A igreja precisa voltar a se levantar como um corpo de Cristo nessa terra. É sobre isso que quero falar essa noite. É tempo de olharmos para os homens que passaram as mesmas dificuldades que nós, e dificuldades ainda maiores do que nós, mas eles decidiram ir até o final. Com Cristo é assim, é tudo ou nada. Ele diz, quem não junta comigo espalha, quem não está comigo está contra mim. Com Jesus não há meio termo. Não dá para segui-lo um pouco e não dá para segui-lo no que for conveniente. Ou você o segue completamente ou não segue. E vemos isso claramente na vida dos apóstolos. Veja a história dos apóstolos. Tiago foi morto a fio de espada, morto por Herodes. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tomé foi cravado por lanças de pinheiro e torturado e queimado vivo na Índia. Felipe foi torturado e morto a mando do procônsul de Hierápolis, porque a sua esposa se converteu. Mas na cruz, Felipe ainda pregava. Mateus foi apunhalado pelas costas quando estava na Etiópia. Bartolomeu foi açoitado até a morte na Armênia. Tiago o Justo foi lançado do pináculo do templo e sobreviveu a uma queda de 30 metros para ser espancado pela multidão até a morte. Simão o Zelote foi crucificado pelo governador da Síria em 74 depois de Cristo. Judas Tadeu apanhou até morrer na Mesopotâmia. Matias foi apedrejado e decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João, o discípulo amado, foi o único a morrer de causa natural, mas apenas porque sobreviveu à sua própria execução, quando um caldeirão de óleo fervente não conseguiu matá-lo. O imperador Diocleciano o exilou na ilha de Patmos, aonde ele viveu até 95 depois de Cristo. Todos os apóstolos tiveram que tomar uma decisão por Cristo e uma decisão até o final. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Não haverá mudança na nossa vida, não haverá mudança na nossa família, não haverá mudança na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e no mundo, se não decidirmos entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Queime, esse é o primeiro ponto, queime tudo o que te impede de avançar. 1 Reis 19:21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Aqui está, a Bíblia está relatando do encontro de Elias e Eliseu. Deus falou com Elias, vai e unge Eliseu. E quando Elias encontra com Eliseu, Eliseu entende que chegou o momento da sua vida de seguir a Deus. Nesse momento, Eliseu toma a decisão mais importante da sua vida. Ele queima o seu arado e ele usa o seu arado como lenha para cozinhar aqueles bois e dar ao povo. Pense comigo, por acaso Eliseu não tinha lenha em casa? Ele precisava queimar o arado? Por que ele queimou o arado? Por que ele matou os bois? Porque ele estava dizendo com essa atitude, é tudo ou nada, é agora ou nunca. Eu vou seguir agora o plano de Deus para a minha vida. Quando ele queima o arado, quando ele mata os bois, ele está dizendo, não dá mais para voltar atrás. Eu não tenho mais agora ligação com esse passado.
Deus não tem plano B para a minha vida. As coisas que para trás ficam, agora eu prossigo para o alvo. Escute, enquanto você viver preso pelo teu passado, você não vai conseguir viver o que Deus tem para a tua história. Aprendemos isso com Eliseu. Ele queimou o seu arado, ele matou os seus bois. Ele encerra o seu ciclo de Eliseu, o agricultor. Ele inicia um novo ciclo agora de Eliseu, o profeta. Eu quero dizer para você que entregou a sua vida a Jesus, no momento em que você entregou a sua vida a Cristo, se encerrou o ciclo onde você vivia para os seus desejos, para as suas paixões e para esse mundo. Depois que você entrega a sua vida a Cristo, você inicia uma caminhada que não tem mais volta. Se você está caminhando com Cristo, mas ainda continua confiando nas suas finanças, você não está caminhando com Cristo. Se você continua caminhando com Cristo, mas confia no seu trabalho, confia nos seus títulos, confia nas suas posses, ou confia no braço do homem, me desculpe, você não caminha com Cristo. Só caminha com Cristo quem confia total e plenamente nele. Foi isso que ele disse para o jovem rico, que disse que examinava todas as escrituras, que fazia tudo o que Jesus tinha mandado fazer, mas quando Jesus disse para ele assim: então agora toma uma atitude radical, vende agora o que você tem. Agora, meu amigo, é tudo ou nada. Vende tudo e me segue. E ele disse não. Ele foi embora. Ele foi embora triste porque tinha muitos bens. Então o Deus daquele homem não era Deus, eram os seus bens, eram suas posses. Jesus, ele sabe onde apertar para fazer revelar em nossa vida onde está o nosso coração. Eliseu queimou. Ele encerrou as pontes com o passado para viver uma nova história com Deus. Eu aprendo também com Hernán Cortés, o conquistador espanhol, que zarpou para o Novo México, para o Novo Mundo. E ele chegou lá com 11 navios, 13 cavalos, 11 marinheiros, 553 soldados, para conquistar uma população de 5 milhões de pessoas. Era uma pessoa contra 7.541. Os dois exploradores anteriores que foram conquistar o Novo Mundo haviam falhado. Hernán Cortés teve sucesso. Sabe por que ele teve sucesso? Porque quando todos desembarcaram dos navios, ele mandou atear fogos nos navios. Os homens viram aquela frota afundando e eles entenderam uma coisa: não tem mais volta. Não dá para voltar, não tem plano B, não tem para onde sair, só tem um jeito. A gente precisa vencer, a gente precisa conquistar, a gente precisa alcançar o alvo. Enquanto você ainda tiver coisas te prendendo no passado, você não vai conquistar. Os dois exploradores anteriores não conseguiram alcançar o que eles queriam, porque os navios estavam lá e os homens olhavam para trás e diziam assim: tem uma rota de fuga, por isso não deu certo. Eu quero dizer para você que é casado ou que você que está para casar, fazendo ressalva com as pessoas que eu já estou acompanhando, você que está para casar e diz assim: eu vou casar, mas se não der certo, eu já tenho um plano B, vai dar errado. Quem casa pensando assim: eu vou casar, mas se não der certo, não deu certo. Porque virá a crise que colocará o teu coração em xeque. Você está entendendo? Tudo que você faz na tua vida, você fala assim: se não der eu faço isso, você já perdeu, é derrotado. Com Cristo não se brinca, com o Evangelho não se brinca. Quando Ele nos chama para andar com Ele é para valer, é tudo ou nada, é até a morte. Existem homens que estão pregando o Evangelho pela metade, o Evangelho só de promessas, o Evangelho só da prosperidade, o Evangelho só do milagre. Eu quero te dizer uma coisa: andar com Cristo é renúncia, andar com Cristo é morrer para essa vida, andar com Cristo é abrir mão das coisas que são confortáveis muitas vezes para nós. Andar com Cristo às vezes é fazer escolhas que não nos agradam para agradar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus. Andar com Deus, meu irmão, tem muito pouco a ver com autoajuda e tem muito a ver com renúncia. Tem pouco a ver com conquista pessoal, mas tem muito a ver com entrega de tudo.
Deus não tem plano B. Hernán Cortés teve sucesso porque queimou os navios. Eu queria nessa noite te convidar a queimar o navio do medo. Queime o navio da culpa. Queime o navio da timidez. Queime o navio da omissão. Queime o navio da covardia. Queime o navio das desculpas. Queime o navio das mentiras, da falsidade. Queime tudo que te impede de viver uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Por favor, faça isso. Se você realmente quiser viver uma aventura com Deus, coloque tudo nas mãos dele. Pare de tentar controlar. Foi exatamente isso que Eliseu fez. Ele queimou o seu arado e fez um churrasco com os bois. Ele celebrou o fim de um ciclo e o início de outro. Ele não voltou atrás na decisão. Compromisso total com Deus. Segundo ponto, quero falar sobre a entrega total. Ninguém pode iniciar uma nova história sem encerrar a velha. Ninguém pode iniciar uma nova história olhando para trás. Eliseu precisava queimar o arado para seguir o plano de Deus na sua vida. E esse foi o momento de entrega total. Ele não estava apenas comprando uma ideia. Ele estava deixando tudo para trás. Precisamos nos livrar da síndrome de Marta. Irmão, presta atenção nisso. João 11, 23 e 27 vai falar de uma síndrome que todos nós podemos ter. A de Marta. Veja o texto. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha o que Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Você está entendendo? Ela está diante de Jesus. Jesus está conversando com ela e Jesus diz assim: Marta, presta atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Ela estava com o irmão morto. E ela diz assim: eu sei que o Senhor é Jesus. E eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Ela diz assim: Senhor Jesus, o Senhor é o Deus do futuro. Aí Jesus diz assim: não, Marta, eu estou aqui. Eu sou o Salvador do mundo. Ela fala assim: não, eu sei. O Senhor é aquele que haveria de vir. E aponta para o passado. E Jesus diz: não, Marta, você não entendeu. Eu não sou nem o Deus do futuro, nem o Deus do passado. Eu sou o Deus que está aqui e agora. O teu irmão vai ressuscitar hoje. Eu quero que você entenda isso. Você que está vivendo um desafio na sua vida, mas decidiu entregar tudo a Deus, decidiu se render aos pés de Jesus, decidiu segui-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Não fique tratando Deus como Deus do passado, como Marta. Não fique tratando Deus como Deus do futuro, como ela disse. Mas trate Deus como Deus do presente. Ele disse: Marta, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. O teu irmão vai viver. Traga Deus para o presente. Traga Deus para o presente. Se você não trouxer Deus para o presente, você não conseguirá ver e nem viver com Ele os planos que Ele tem para a sua vida. Deus não é um Deus que abençoa só o seu vizinho. Deus é um Deus que abençoa você. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é uma pessoa abençoada. Ali então Jesus queimou a incredulidade de Marta, ressuscitando Lázaro. Mas eu gosto, irmãos, de ver homens que evidenciam a sua fé de forma prática, como Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria conhecer Jesus, e Jesus o viu em cima de uma árvore, de uma figueira brava, e diz: Zaqueu, desce daí, desce depressa, porque hoje me convém comer lá na sua casa, ir até lá na sua casa. E Zaqueu e Jesus têm um encontro,
E depois que Zaqueu tem um encontro com Cristo, olha o que ele disse: metade dos meus bens eu darei aos pobres, e se alguém eu prejudiquei, se eu roubei, devolverei 4 vezes mais. Você consegue entender isso? Quando ele declara isso, ele não declara isso para ser salvo. Essa declaração não salva Zaqueu. Quando Zaqueu declara metade dos meus bens, ele era um cobrador de impostos, o homem lidava só com dinheiro. Quando ele declara que vai dar metade dos bens aos pobres, ele está dizendo assim: eu estou virando o altar de Mamon na minha vida, eu estou virando o altar da riqueza, metade dos meus bens vai para os pobres, porque eu amo a Deus, eu adoro a Deus. A evidência da salvação é expressa em atitudes como essa. Tem muito crente que está aí, crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para evidenciar sua salvação, como fez Maria, que tinha aquele vaso de alabastro cheio daquele perfume de nardo puro que custou uma fortuna aquilo lá, e aquilo não é só dinheiro. Aquela mulher estava guardando aquilo para o casamento dela. Ela comprou gota por gota. Não se vendia o vaso com todo o perfume. Ela comprava desde menina, gota por gota, até encher, porque aquilo ia ser usado no dia do casamento dela. Ali estavam os sonhos dela, ali estavam os planos dela, ali estava o romance dela, ali estavam os sentimentos dela. Mas diante de Jesus, aquela mulher quebra o vaso e coloca a unção nos pés de Jesus. Você entende que foi isso? Essa atitude não salvou Maria. Essa atitude mostra que ela salva, é evidência da salvação. Quando somos salvos, quebramos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos ideais, os nossos propósitos aos pés do Salvador e dizemos: Senhor, eis aqui a minha vida, faça-se em mim segundo a tua palavra. Salvo conversa assim com Deus. O estado do Rio Grande do Sul não vai mudar enquanto nós estivermos vivendo confortavelmente as nossas vidas e deixando para outros fazer o trabalho. E não adianta também ficar contribuindo com missões, seja estaduais, seja nacionais, seja mundiais, se eu não me envolver e não viver o Evangelho. Dinheiro não resolve, o que resolve é consagração, unção e poder do Espírito Santo. Não foi assim com Pedro? Quando Pedro estava na Porta Formosa, Pedro e João, aquele aleijado de nascença, ele pediu dinheiro: me dá dinheiro. E Pedro disse: Senhor, e prato não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, talvez hoje a igreja tenha dinheiro para dar, mas não tem mais o poder de Deus. O que adianta ter dinheiro e não ter o poder de Deus? É preferível não ter nada no bolso, mas quando alguém diz assim: me ajude, eu falo assim: não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho Jesus. Esse é o nosso bem mais precioso. Irmãos, qual foi o momento que nós começamos a trocar Jesus pelas nossas conveniências? Em que momento nós paramos de nos apaixonar por Deus? Por que o estado do Rio Grande do Sul está do jeito que está? Porque existem muitos líderes que estão vivendo em manutenção. Sabe o que é viver em manutenção? É viver assim: estou pagando o meu INSS, sei lá, a minha aposentadoria, tenho aqui a minha casinha, vamos mantendo assim do jeito que está, e daqui a pouco eu me aposento. Pelo amor de Deus, onde está a paixão? Alguns dizem assim: não, o estado do Rio Grande do Sul é muito difícil, o estado do Rio Grande do Sul mata não sei o que, pastor, mata missionário. Mata nada, irmãos, mata nada. Homem de Deus, deserto não mata. Quero ver matar? O problema é que estão como aquela geração do deserto: Senhor, eles são gigantes, mas nós somos gafanhotos. Isso é papo de incrédulo. Josué e Caleb disseram assim: nós vamos mastigá-los como pão. E Deus diz assim: vocês dois vão entrar, o resto morre no deserto. A minha palavra para você nessa noite é: se levante. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Chegou a hora, irmãos, de nós colocarmos esse espírito de morte para correr do Rio Grande do Sul.
Eu creio que o Rio Grande do Sul se tornará um estado exportador de missionário, um estado onde o avivamento de Deus vai chegar. Mas é necessário, irmãos, comprometimento, oração, temor, paixão, sede de Deus. Deus precisa de homens e mulheres corajosos. Não foi só isso que ele pediu para Josué? Josué, seja forte e corajoso, o resto deixa com o pai. A gente tem pai, é isso que o pai está falando. Ser forte e corajoso, o resto deixa com o pai. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. A gente tem um pai que é por nós. Ele é todo poderoso, ele é forte, ninguém pode com ele. Que medo é esse? Que covardia é essa? Que timidez é essa? Até quando a gente vai tolerar que o diabo fique fazendo festa nesse estado? Isso é a minha palavra, irmãos. Você que está me ouvindo pela internet, não sei de que igreja você é, se você não for da nossa, ore pelo seu pastor e fala: Senhor, começa a queimar o coração daquele homem. Aqui na igreja nós temos uma equipe de intercessão. Eu já pedi para eles: orem por mim, para que eu não entre para essa estatística daqueles que desistiram. Não vou entrar, eu prefiro morrer do que entrar para essa estatística. Então eu quero te fazer um convite. Bata no peito e diga: Senhor, usa a minha vida. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas deprimidas? Quantas pessoas passivas, omissas, acovardadas, destruídas, intimidadas, entrincheiradas, você conhece, mas não está fazendo nada? Escute, você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo te dá coragem, te dá ousadia, te dá poder, te dá intrepidez, te dá sabedoria, te dá inteligência, te dá palavra de conhecimento. Ele te capacita, ele te inspira, ele te unge, ele te dá dons, ele te envia, ele queima o seu coração. Deus habita em você. É necessário você começar a entender isso e fazer uso disso. O estado do Rio Grande do Sul precisa de Deus, sim, mas parece que a igreja precisa mais de Deus ainda. A igreja precisa acordar, despertar, se levantar e decidir avançar. Não mudaremos o estado do Rio Grande do Sul com sopão. Não mudaremos o estado do Rio Grande do Sul alimentando os famintos. Devemos fazer essas coisas, dar roupa aos necessitados, devemos ajudar. Mas nós mudaremos isso, irmãos, nos posicionando e fazendo como Eliseu, quando entrega a vida a Jesus, queima o arado, fazendo como Zaqueu, se converteu, deu metade dos bens aos pobres, 4 vezes mais para quem ele roubou, e disse: Senhor, eis-me aqui. Fazer como Maria, quebrou o vaso. Fazer como Paulo, considero tudo como esterco diante da cruz de Cristo. Fazer como Pedro, como Paulo, como os apóstolos que foram até o fim por Jesus, como os mártires que iam nas arenas glorificando a Deus e cantando hinos espirituais, sabendo que iriam morrer, mas estavam felizes porque iam morrer pelo nome de Jesus. Que legado você vai deixar? Até quando você vai se contentar com a mediocridade? Até quando você vai se contentar vivendo o evangelho pela metade? Até quando você vai ficar separando para você mestres que falam o que você quer ouvir? Está cheio aí na televisão de homens falando de como que você barganha com Deus para ganhar dinheiro, de homens falando de como você faz exigências para Deus para receber os milagres. Mas eu estou dizendo para você aqui: morre de uma vez e deixa Deus te usar. Para de pedir e começa a dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Quando começarmos a fazer uma oração de entrega, talvez Deus possa fazer um pouco mais do que Ele já está fazendo. Irmãos, eu não falo isso para você, eu falo isso para mim. Aí será bom se você fizer isso também. Quero concluir essa palavra dizendo a você que Deus não fará nada de novo enquanto estivermos presos às coisas velhas, à velha natureza, às coisas do nosso passado, ao dinheiro, ao poder, ao status, à influência. Onde é que eu fico nisso? Onde é que eu fico naquilo? Como é que eu apareço nisso? Como é que eu apareço naquilo? Enquanto a gente tiver com essa criancice, Deus não vai fazer nada. Enquanto estivermos presos às coisas velhas, Deus não vai fazer. Deus não pode fazer muita coisa com quem está vivo. Mas a semente que cair na terra e morrer,
essa vai herdar a vida eterna. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas ele diz que aquele que perder a sua vida por amor dele, esse vai ganhar. Queremos que Deus mude a situação, mas nós não queremos mudar em nada. Interessante, irmãos, é muito interessante como nós queremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas, não espere um resultado diferente. Não virá. Mude. Deixe o Espírito Santo te transformar. Eu peço que o Espírito Santo me transforme e me ajude, para que eu possa ser o homem que estou pregando. É agora ou nunca. É tudo ou nada. Lembre-se, Deus não tem um plano B. Em algum momento da vida, a maioria de nós parou de viver na imaginação e começou a viver na memória. Sabe o que isso significa? Começou a viver do passado, parou de viver o presente, parou de planejar o futuro. Começou a viver só olhando para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Apaixone-se de novo. Deixe o Espírito Santo usar a sua imaginação. Existem tantas formas de anunciar o Evangelho e de ser bênção de Deus. Comece pela sua casa. Você que é pai que está me ouvindo, faça um culto doméstico. Nós vamos desafiar a igreja. Toda quarta-feira, agora no mês de agosto, nós vamos começar um culto doméstico, quartas-feiras, aonde o homem que é o sacerdote da casa, ele deve se reunir. Se essa casa tem um sacerdote, ela deve se reunir com ele em torno deste homem, e este homem vai fazer o culto adorando a Deus, abençoando sua esposa, abençoando seus filhos, e declarando que Deus reina naquela casa, consagrando a casa e a família a Deus. Se nesta casa não tem um homem, é uma casa onde tem uma mulher, ela vai chamar seu genro, ela vai chamar seu filho, eles vão se reunir em família, e este homem, ele vai representar ali o sacerdócio, e ele vai fazer o culto doméstico. Você está entendendo isso? Hoje não pode ter célula, não dá mais, mas ainda que pudesse, às vezes nós temos muita facilidade de sermos líderes para ser bênção na casa do vizinho, enquanto a nossa casa está aos pedaços. O que adianta ser líder assim? Aquele que não lidera a sua casa não deve liderar nada na igreja de Deus. Começa pela nossa casa, irmãos. Aliás, o juízo de Deus começa pela igreja, e o alinhamento da vontade de Deus para a vida da igreja começa na nossa casa. Eu quero desafiar você, homem, a começar a fazer um culto doméstico na sua casa, orar pela sua mulher e pelos seus filhos. Você que é mulher, comece a orar também. Muitos têm motivação para fazer célula, mas não têm motivação para reunir a família em torno do nome de Jesus em casa. Se você resgatar essa autoridade dentro da sua casa, ninguém vai poder parar você. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, diz o Senhor em Josué 3:5. Quero encerrar então, irmãos, com o texto de Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando fazemos isso, é nesse dia que deixamos de viver e começamos a morrer. Estar completamente vivo é estar completamente presente. Exige deixar o passado. Este é o princípio da exortação de Paulo. Encerro com essas palavras, dizendo a você: queime seu arado, queime seus bois, quebre seu vaso, entregue metade dos seus bens aos pobres, se for o seu caso. Que Cristo ocupe o primeiro lugar na sua vida e que as suas atitudes possam evidenciar e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Se não for assim, irmãos, não haverá mudança, mas se for assim, essas estatísticas vão mudar e nós veremos a glória de Deus sobre o nosso estado, sobre as nossas famílias, sobre a nossa unidade, sobre a nossa cidade e por fim sobre a nossa nação. Amém, amados irmãos?
Então você que está na sua casa, se você puder, coloque sua mão no seu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos nos colocamos na Tua presença nessa noite para dizer ao Senhor que não estamos nem um pouco satisfeitos com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que não estamos nem um pouco satisfeitos de saber que o Rio Grande do Sul tem a estatística do maior número de suicídios no Brasil, e queremos dizer a esse espírito de morte que está em cima desse estado, esse principado, os seus dias estão contados em nome de Jesus. A igreja está se levantando, nós estamos nos levantando, e no poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, veremos essas estatísticas mudarem, a vida de Cristo vindo sobre este estado, a paz, a alegria, o amor, a fé, a esperança, a coragem, a ousadia, o poder e a força do nosso Deus estão conosco. Por isso nós não vamos recuar, mas veremos a glória de Deus sobre nós. Pai, nós nos cobrimos com Teu sangue, nós não temos medo. O Senhor disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra e declaramos que avançaremos no nome de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Avançaremos e veremos a glória de Deus sobre este lugar. Pai, concordamos que o Rio Grande do Sul é como Canaã, é terra boa, que tem leite e que tem mel, e esses gigantes cairão um por um, e essa terra exportará pastores, missionários, evangelistas, obreiros para todo o Brasil e fora dele. Cremos que assim, profetizamos assim, cremos que o Senhor está conosco nisso, que essa é a Tua vontade, que a Tua glória esteja sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação. E a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém.